Pessoal, agora nós vamos começar a ver uma outra parte da altimetria, só que agora nivelamento trigonométrico, né? Como o próprio nome diz, trigonométrico tem a ver com trigonometria, tem a ver com medição de ângulos. Quando a gente viu o nivelamento geométrico, a gente só trabalhou em leituras em um plano horizontal. A gente mediu a altura, mas num plano horizontal. A altura é um plano vertical, mas a leitura que nós fizemos, por exemplo, no nível óptico, é uma leitura que nós fazemos num plano horizontal. Tá certo? E veja que nós não trabalhamos com a determinação de ângulo de inclinação, né? Um ângulo, né? A gente trabalha com medida de altura somente. Nesse caso no nivelamento trigonométrico, nós vamos trabalhar com a medida claro, vamos determinar as alturas, vamos determinar cotas, né? Mas para obtermos esses resultados de cotas, por exemplo, né, a gente vai trabalhar com determinações num plano vertical agora, determinando o ângulo de inclinação. Tá certo? Ou o ângulo de inclinação, ou o ângulo zenital, que a gente vai ver. Tem umas figurinhas para me mostrar para você ver qual é a diferença. Se no nivelamento geométrico a gente trabalhava com nível óptico, que é um aparelho que só tem movimentação horizontal, ele não trabalha no eixo vertical, né? A sua luneta não faz determinação no ângulo vertical, nós vamos trabalhar nesse momento agora com teodolito. Tá certo? Eu vou mostrar uma figurazinha para ele. Essa figurinha que você está vendo aqui é de um nível óptico, tá? Não faz, digamos assim, leituras num plano vertical, só faz num plano horizontal. Tá bom? Ele só gira, né? Ele dá um giro 360 graus, mas ele não faz leituras para cima ou para baixo. O teodolito faz, tá bom? Então, olha, então aqui nós temos o conceito de altimetria, né? Nesse caso do nivelamento trigonométrico, é um método, né, que opera com visadas inclinadas, tá? O nível óptico trabalhava com visadas na horizontal, tá certo? Sendo a diferença de níveis, né, diferenças de nível, né, correta diferença de nível, determinadas pela resolução de triângulos retângulos, tá? Claro que às vezes a gente trabalha com trigonometria, por exemplo, se você vai determinar com clinômetro, também com teodolito também, você vai determinar a altura de um prédio, né, ou a altura de uma árvore. Eu faço essa prática em aulas presenciais. Então você pode fazer as medições dos ângulos verticais, né, e aí trabalhar com a figuras geométricas, no caso triângulos, tá? Mas assim, nesse momento, né, a gente vai trabalhar com aplicação de algumas fórmulas que o teodolito exige que você utilize, né, para facilitar os nossos cálculos. Vocês vão entender isso melhor quando a gente começar a trabalhar, a fazer os cálculos sobre nivelamento trigonométrico. Mas, de uma maneira geral, né, as diferenças de nível são determinadas pela resolução de triângulos retângulos. Tá? Mas isso, digamos assim, tem casos que você não resolve para o triângulo retângulo, você só aplica a fórmula, né? Embora essa fórmula venha ou tenha uma origem, né, de uma figura geométrica muito conhecida, que é o triângulo retângulo. E cadê? Conhecendo-se uma base e um ângulo de inclinação. A gente precisa entender bem essa base, esse ângulo de inclinação, ângulo zenital, a gente precisa também entender. Esse ângulo de inclinação, que nós vamos chamar ele de alfa daqui para frente, tá? Se for alfa é ângulo de inclinação, se for z é ângulo zenital, e eu vou mostrar para você qual é a diferença do ângulo de inclinação para o ângulo zenital. Então é bom que vocês memorizem essa informação, tá? Ele pode ser medido com o teodolito, ou distanciômetro, ou inclinômetro. Esses três equipamentos nós temos, né, lá na escola, e a gente trabalha, né, nas nossas práticas. Né, o melhor de se medir, no caso, é o teodolito ou o distanciômetro. O distanciômetro é digital, é bacana trabalhar com ele também. O clinômetro é mais chato, eu não tenho foto do clinômetro. Não, tenho foto do clinômetro que eu botei em alguns slides aí, eu acho que é o próximo, não sei. E é chato de se fazer leitura nele, porque ele tem uma escala muito pequena, então é meio chato, mas eu gosto dele, tá? E utilizo ele em minhas aulas práticas, embora ele seja menos preciso do que o teodolito, do que o nível óptico, mas se você souber usar ele direitinho, né, você consegue diminuir bastante seu erro, né, tá bom? Para fins de projeto de irrigação é tranquilo, tá? Pessoal, isso aqui é uma figura, né, geométrica muito conhecida, chamada de triângulo, claro, todo mundo sabe disso.
Ângulo, como eu falei, eu acho que foi nos primeiros vídeos que eu falei com vocês que ângulo era uma abertura, a medida de uma abertura, ela é medida aqui, no caso, no Brasil, em graus, tá certo? Ela é medida em graus, graus sexagesimal, né? Grau, minuto, segundo, né? Então, esse ângulo aqui, quando nós medimos, isso aqui é uma linha horizontal, né? O aparelho ele pode ser colocado de modo que a sua luneta fique exatamente na horizontal do lugar, e se você levanta, né, a luneta do aparelho, se você levanta, você vai estar medindo um ângulo, né, que esse ângulo é chamado de ângulo de inclinação. E se você baixar também, aqui não está baixado, mas digamos que você olhou para baixo, dessa visada horizontal, né, você olhou para baixo, é também o ângulo de inclinação. Então vamos entender uma coisa. Quando você está olhando para cima, parece uma coisa meio de matuto, mas é para facilitar o entendimento. Se você estiver olhando nesse sentido aqui, para cima, né, esse ângulo aqui ele vai ser considerado positivo. Isso é importante, tá, pessoal? Positivo o ângulo de inclinação quando a luneta está com o eixo direcionado para cima da horizontal, né, acima da horizontal. Se você está olhando aqui para baixo, né, nesse sentido aqui, para baixo, né, esse ângulo de inclinação, né, medindo da horizontal para baixo agora, né, ele vai ser negativo. Tá entendendo? Ok? Isso aqui é chamada hipotenusa, né, ou também de distância inclinada, né? Quando se utiliza o clinômetro, por exemplo, quando utilizo o clinômetro, eu quero medir o desnível de um terreno para um projeto de irrigação, e quando eu utilizo o clinômetro, eu meço essa distância aqui, distância inclinada, de um ponto a ponto, né? Pegado aqui, vamos supor que isso aqui fosse o solo, né? E que ele estivesse subindo nesse sentido aqui. Então você pegar uma trena e medir essa distância, você chama ela de distância inclinada. Essa distância aqui é chamada de distância horizontal, tá bom? Distância horizontal, porque está na horizontal mesmo, tá bom? E essa linha vermelha aqui, ela é chamada de desnível. Então desnível nós já sabemos, né? Uma diferença de altura entre dois pontos. Que ponto? Se eu estou aqui, estou querendo saber o desnível desse ponto aqui, até esse ponto aqui em cima da vermelha, final da verde, essa altura aqui eu chamo de desnível. É o desnível, essa altura é o desnível entre esse ponto e esse ponto aqui. Tá bom? Aí como se trata de um triângulo, e um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, aí vocês sabem, né? Que essa linha verde é chamada de hipotenusa, que é a maior. Essa linha verde aqui é chamada de cateto adjacente, né? Ou distância horizontal, mas cateto adjacente, né? Na linguagem trigonométrica, ok? E essa diferença de nível ou desnível, né, é chamada de cateto oposto. Isso com relação a esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo desse canto aqui, tá bom? Então, o ângulo de inclinação ele é a medida a partir da horizontal. A partir da horizontal. A origem do ângulo de inclinação está na horizontal, pessoal. Tá bom? Se eu olho para cima, meu ângulo é positivo. Se eu olho para baixo, meu ângulo é negativo. Opa, peraí. Isso é importante saber, positivo e negativo? Porque depois a gente vai trabalhar algumas fórmulas com ângulo zenital e você tem que saber qual é a diferença, para não se confundir e não aplicar a fórmula errada. Ok? Eu botei aqui só algumas aparelhos que a gente tem e trabalha lá na escola agrícola, né? Nós temos um distanciômetro, nós temos esse aqui, um modelo exatamente desse, muito bacana. Não tem um tripé, mas eu utilizo ele sem o tripé. Ele serve para determinar várias coisas, pessoal. Você quer determinar a altura de um prédio, a altura de um poste, a altura da árvore fica mais difícil porque você tem que mirar bem e saber pegar bem na folha. Então, mas para um prédio, dá para utilizar uma árvore, mas eu prefiro para a árvore o clinômetro, tá? Ele serve para determinar distância inclinada, distância horizontal. Ele já determina o desnível sem cálculo, pessoal. Se você quiser saber o desnível entre dois pontos, sem cálculo nenhum, ele já faz essa determinação. Esse distanciômetro aqui, tá bom? Você não calcula, ele só determina já o desnível direto. Então é bem bacana você trabalhar com ele, tá? Esse aqui é o nosso clinômetro, é um aparelho, digamos assim, analógico, né? Mecânico. Serve para medir ângulos, ele só mede ângulo vertical, tá? Ele não calcula a distância, mas você com esse ângulo vertical e, claro, com a ajuda de uma trena para medir a distância inclinada ou a distância horizontal, você consegue fazer o cálculo do desnível, consegue fazer cálculo de cota, mas ele vai dar só o ângulo de inclinação. Esse clinômetro ele vai medir só esse alfazinho aqui, seja para baixo, ou seja para cima, ou seja para baixo. Ele vai determinar esse ângulo aqui. Lembrando que o ângulo de inclinação, a origem é a linha horizontal, tá bom? Então o clinômetro serve para isso, tá certo? Nós temos esse clinômetro tipo Suunto, né? Eu tenho um modelo desse aqui que serve também para determinar a altura de árvore, de poste, né?
tá certo? Ele serve também como um clinômetro, só que esse aqui, o erro dele é de 10 em 10 minutos, esse aqui é de 5 em 5 graus, tá? Mas esse aqui é muito bom, esse aqui é melhor de usar do que esse aqui, tá? Inclusive para fazer leitura, é bem melhor, tá? Do que esse aqui. Esse aqui você tem que usar uma lupa, mas hoje o que é que eu estou fazendo? Eu faço a medição do ângulo e para mim ler, eu bato uma foto com o meu celular, né, dessa escala, aí aumento e faço a leitura do ângulo, porque é muito pequeno. Essa escala aqui é bem chatinho. Tá? Você tem que usar uma lupa para poder fazer uma leitura, né, uma leitura boa, tá bom? Mas eu gosto dele, eu gosto desse clinômetro. Esse é o nosso nível óptico que a gente utiliza para fazer medição só que no plano horizontal, né, as medições de altura, as leituras, né, de vante e de ré, tá lembrado? Leitura de vante e ré é feito com esses aparelhos aqui. Nós temos um exatamente igual a esse aqui. Esse aqui é o nosso teodolito, um modelo digital. Nós temos um também, né, lá na escola. E a gente utiliza, aí esse aqui é um aparelho mais completo, ele serve para calcular ângulo de inclinação, ângulo zenital, você consegue determinar distância, né? Distância horizontal, distância desnível também, né? Você pode determinar o desnível com ele também, aplicando a fórmula corretinha, né? Fazendo as leituras que você tem que fazer. É um aparelhinho bacana, apesar dele ser digital, ele não registra valores, você tem que anotar em planilhas, tá certo? Depois que você mexe no aparelho, aí ele muda a leitura, né? Claro. Ele não tem capacidade de registrar, né, ficar gravado e você levar para um outro computador, um cartão de memória. Ele não registra, ele só lhe dá o valor e você tem que anotar, tá bom? Então são alguns aparelhos topográficos. Que pena que a gente não está na nossa aula presencial para a gente poder, né, utilizar esses aparelhos aqui. Mas tudo bem, né, a oportunidade não vai faltar não, penso eu. Pessoal, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui é um modelo esquemático do teodolito, tá? E a gente precisa, pessoal, infelizmente a gente tem que memorizar algumas coisas aqui para quando os exercícios, a gente estiver trabalhando exercício, a gente possa saber aplicar as fórmulas corretamente, tá bom? Preciso sim. Eu vou começar, pessoal, olha, tá vendo esse aí? A altura do instrumento, essa altura do instrumento que nós vamos considerar aqui, ela é diferente daquela altura do instrumento quando a gente trabalhou com nivelamento geométrico, porque a altura do instrumento no nivelamento geométrico é a altura que vai do eixo da luneta, esse eixo aqui é o eixo da luneta, claro, ela está olhando para cima, mas imagine que ela estivesse aqui na horizontal, aí a gente chama do centro, né, da luneta, do centro do aparelho, até o plano de referência. Até o plano de referência seria a altura do instrumento. No caso aqui, nos nossos exercícios que a gente vai trabalhar, a altura do instrumento, a gente vai referir essa altura do instrumento como sendo a distância vertical, claro, entre o eixo da luneta, né, até esse ponto aqui, ó, no solo, onde o aparelho se encontra estacionado. Então, a altura do instrumento é essa altura aqui. Lá, nos exercícios que a gente viu anteriormente, nos vídeos anteriores, com nível óptico, né, que a gente estava medindo leitura de ré, leitura de vante, aí precisava da altura do instrumento para calcular as cotas, né? Devem estar lembrados disso. A altura lá referia-se, cadê o cursor? Está aqui. Daqui até aqui é o plano de referência. No nosso caso não vai ser essa altura aqui não, tá bom? Não vai ser essa distância aqui não, vai ser só aqui, ó, do eixo da luneta até o solo. Até esse ponto aqui, ó, até esse ponto. Inclusive, pessoal, quando a gente está determinando o desnível, por exemplo, eu vou dizer uma coisa bem rápida aqui, o desnível do ponto A, o ponto A está aqui, ó, abaixo do eixo vertical da luneta, tá? O ponto A está aqui, ó, pontinho vermelho aqui, ó, tá? E o ponto B está aqui. Quando você usa o teodolito e aplica a fórmula, essa fórmula que eu vou já explicar para vocês, corretamente para determinar o desnível, você está determinando o desnível entre esse ponto B e o ponto A, tá aqui, ó, tá? O ponto A, pegando aqui a horizontal do ponto A, isso aqui é um perfil, né, pessoal? Você deve estar lembrando que danado é um perfil, tá certo? É um desenho lateral, tá bom? Então, essa altura aqui é o nosso desnível, tá bom? Então, vamos entender. Desnível, que no material didático, nos 2 arquivos que eu estou lançando para vocês, né, postando para vocês estudarem, material com pouco... tem alguns exemplos que eu resolvo aqui no vídeo, outros eu deixo para você resolver, poucas páginas, é uma coisa bem bacana para você dar uma estudada, não tem muita coisa para ler. Lá ele está chamando de desnível como delta AB, eu prefiro chamar de DN, tá? Quando eu resolvo
quadros, exercício e tal. Então eu gosto de chamar de DN, desnível. Aqui ele está chamando de delta, tudo bem. Veja que no nivelamento geométrico dos vídeos anteriores eu chamei de DN, tá bom? Mas é o desnível, a distância vertical, né, entre dois pontos. Está aqui, entre esse ponto B e esse ponto A. Lembrando, se você está determinando o desnível de A para B, ou seja, você está com o aparelho no ponto A e olhando para ponto B. Isso aqui é a nossa mira, é a mira topográfica, tá? Está determinando o desnível, esse desnível vai dar positivo, porque o terreno está subindo, né? Se, por exemplo, você pegar o aparelho, botar ele aqui agora, pegar essa mira, jogar para cá e for determinar o desnível, vai dar negativo o resultado, porque o terreno está descendo no sentido que você está olhando. Tudo bem? Então a gente já viu, ó, a altura do instrumento, a cota, né? A cota, que nada mais é do que essa diferença vertical aqui, ó, tá? Entre o ponto que está o aparelho, cota, né? Ponto que está o centro, né? Da luneta do aparelho até o plano de referência. Nós sabemos que esse plano de referência ele é arbitrário, tá certo? Lembre-se disso. E então aqui eu tenho a cota do ponto A que se encontra no aparelho e a cota do ponto B. Olha o que é a cota do ponto B. Essa distância aqui, ó, tá aqui ela, ó, tá? A cota do ponto B vai do ponto B que está no solo até o plano de referência. Então não esquece não. O que era cota lá no nivelamento geométrico vai ser cota aqui também, mesmo significado, tá bom? Ok? Então nós vimos a altura do instrumento, cota do ponto A, o pontinho que está embaixo aqui do aparelho, tá certo? Cota do ponto B, essa altura aqui, ó, tá vendo? Ó? Cota de B, ó, tá? A cota, que é a altura entre o ponto que você está considerando até o plano de referência. O plano de referência, o que que é? É o plano imaginário que se encontra a minha cota zero, tá bom? A minha cota zero vai estar aqui. Se eu digo, olha, a cota de A é 10, então a cota de A for 10, o meu zero vai estar aqui. Então qualquer ponto sobre essa linha está embaixo do solo, né, vai ter cota zero. Esse ponto B vai ter cota zero? Claro que não vai ter cota zero. É mais de 10, né? Porque se 10 é até aqui, ó, se a cota de A é até aqui, então essa cota de B vai ser mais de 20, vai ser perto de 30, sei lá. Mas vai ser mais de 20. Então a cota é essa altura aqui, ó, tá bom? Então a gente viu a altura do instrumento, né? Olha a diferença só daqui para cá. Cota do ponto A é o ponto que está embaixo do aparelho, tá? Cota de B, onde fica a mira, né? O desnível, que é a diferença de altura entre o ponto A e o ponto B, é essa altura aqui, é o desnível, tá? E a cota de B, ok. E o alfa? O alfa é o ângulo horizontal. Perdão. O alfa é o que nós chamamos de ângulo de inclinação. Veja que no nosso caso a luneta está para cima, não tá? Ela está olhando para cima em um ponto aqui da mira. Então formou um ângulozinho aqui, ó, subindo, ó, tá? Entre a minha horizontal e a minha linha divisada. Entre a minha linha horizontal e minha linha divisada, né? Vai até lá em cima, perdão, ficou meio torto, mas aqui, ó, está formando um ângulo. Esse ângulo está para cima, então ele é positivo, né, pessoal? Para cima é positivo. Se essa luneta estivesse olhando para baixo, mirando esse ponto aqui, por exemplo, aí esse alfazinho seria negativo, ok? Então esse ângulo alfa, cuja origem, ou seja, o 0 grau, é a linha horizontal, tá certo? Ele é chamado de ângulo de inclinação, tá bom? E o que é o ângulo zenital, que nós estamos chamando aqui de Z, né? É um ângulo também, só que a origem, né, ou seja, o 0 grau do aparelho está aqui em cima, na vertical do aparelho, tá? Professor, no caso, o teodolito que nós usamos na escola, que é muito parecido com esse aqui, olha se não for o mesmo modelo, tá? Não é o mesmo modelo não, mas muito parecido com esse aqui, tá? Muito parecido mesmo. Eu acho até que é o mesmo modelo, mas a cor não é, mas tudo bem. Então, no nosso caso do teodolito, né, o teodolito digital, né, que nós usamos, ele já dá esse ângulo zenital, ele não mede o alfa. O aparelho, o teodolito, não mede o alfa. Quem mede esse alfa aqui é o clinômetro Sunto, esse bichinho. Esse aparelho distanciômetro mede, ele mede o ângulo de inclinação direto. E o nosso clinômetro, ele mede, esses três aparelhinhos aqui, ele mede o ângulo de inclinação. Esse aqui não mede o ângulo de inclinação, tá, pessoal? O nível óptico só tem visada horizontal, tá bom? Então, quem mede o ângulo zenital é o nosso teodolito. Ele já dá esse ângulo zenital aqui direto, quando você faz a leitura na tela dele, tá certo? E se eu quiser saber o alfa? É fácil. Se o Z é menor do que 90, o alfa é o que está faltando para 90. E se o Z é maior que 90, porque o Z pode dar maior do que 90? Pode
Pode. Se você tiver com essa luneta, olha, olhando aqui para cima, o que vai ser impossível, né, para a gente meter o olho aqui embaixo do olho, aqui embaixo do tripé e ficar olhando, isso não faz sentido, é 0 grau. Quando você baixa e faz essa leitura, aí já vai dar mais que 0 e menos que 90. Se por acaso você estiver com o aparelho exatamente na horizontal, ele vai dar 90. Eu estou falando no ângulo zenital. E se eu olhar para cá, ó, aí ele vai dar mais que 90. Se dá menos que 90, como é esse caso aqui, pessoal, esse caso aqui, o zenit, que o ângulo zenital está dando menos de 90 graus. 90 graus se a luneta estivesse olhando nessa linha vermelha, tá? Aí, se o Z, né, o ângulo zenital, é menos que 90 graus, o alfa é o que falta para 90. Digamos que o ângulo zenital deu 80, então você está medindo 80, mas você quer saber o ângulo alfa, o ângulo de inclinação, é 10. Né? Porque 80 não é o que você está lendo no aparelho, o que falta é 10. Né? Positivo, porque o eixo da luneta está para cima, tá bom? Agora, digamos que você está olhando aqui para baixo, ó, tá? Então passou 90, digamos que deu 100. Você está lendo 100. O ângulo zenital, ó, é que o zero é aqui na vertical, está dando 100. Qual é o alfa? É menos 10, né? O que passa de 90. Tá? Então o alfa pode ser o que falta para 90, quando a luneta está com o eixo para cima, a visada está para cima, acima da linha horizontal, que é essa linha vermelha aqui, ó. Ou pode ser o que passa de 90. Você olhou aqui para baixo, aí o zênite vai dar mais 90, dá 100. Então qual é o alfa? É 10 graus, mas aí, como está para baixo, você considera menos 10, tá bom? Ok? Então, expliquei. Sim, aí tem essa leitura M aqui, né? E tem o H. Tem a leitura H, tá certo? Pessoal, eu não estou lembrado que é esse M aqui não, tá? E a gente não vai utilizar esse M em nossos cálculos não. Agora esse H sim. O que é esse H? Esse H é a leitura do fio médio, né? Vamos esquecer um pouquinho esse M. Se eu me lembrar, eu explico ele, mas eu não estou lembrado desse M, essa distância do fio médio a horizontal, cara. Não sei não. Vamos ficar só nesse H aqui, que esse aqui eu tenho certeza. Ó, esse H é a leitura que você faz no fio médio. Como assim, professor? Leitura, o que é isso? Pessoal, quando você está olhando no teodolito aqui, na luneta, é isso aqui que você vai ver. Você vai ver isso aqui que nós chamamos de fios estadimétricos. Claro que não vai ter essas letrinhas aqui. Essas letrinhas estão aqui para a gente saber, entender, né? Esse H, só se for no modelo de teodolito, pelo menos no meu não aparece essas letras aqui, não. Aparece, eu gosto de dizer, isso aqui é esse alvo, né? Mas não é um alvo, é parecido, né? Mas é como se são os fios estadimétricos. Tem um círculo que você vê, um círculo, e essas 3 linhas horizontais, tá? Essa linha verde, essa linha do meio, nós chamamos ela de fio médio, tá bom? É o fio que está no meio. O fio superior é essa linha vermelha e o fio inferior é essa linha azul, tá? E elas também não são coloridas não, são todas dessa corzinha preta, tá bom? Então quando você está olhando nessa mira topográfica, infelizmente eu não botei uma figura dela, botei não, pessoal, infelizmente. Esse fio aqui vai estar batendo em cima de um número nessa mira. Esse fio médio vai estar batendo no outro número e esse fio inferior vai estar batendo no outro número. Quando a gente trabalha com teodolito, a gente faz a leitura dos 3 números, a gente anota esses 3 números. O fio superior, o fio médio e o fio inferior. Esse H, né, essa altura aqui que você está vendo, né, que vai da base aqui da mira topográfica até essa linha vermelha, é a leitura que você faz nesse fio médio aqui. Pronto. H é a leitura do fio médio, tá bom? Professor, vai ter exemplos que a gente vai resolver com a leitura do fio médio e tem exemplo com a leitura do fio superior, fio inferior e superior? Tem. Vai ter exemplo que a gente vai ver isso, tá bom? Então essa altura H aqui é quando você faz uma leitura do fio médio. Digamos que deu 1,105, por exemplo, 1,105 metros. Aí arredondando para 2 casos, 1,10 m de altura. É essa altura aqui, 1,10 m. Porque essa mira, pessoal, infelizmente eu não coloquei uma foto dessa mira, ela é uma régua, né, que ela é dividida, a sua escala, né, dividida de centímetro em centímetro. Então é uma régua. Então se você está olhando com a luneta, está vendo esse círculozinho aqui com esses fios, e esse fio fica em cima de 1,105 metros, é a altura de onde você está vendo, do ponto que você está vendo aqui, até a base da mira, ou o ponto, né, que você está considerando, ponto B no caso. Tá bom? Então tem 3 fios aqui, superior, médio e o fio inferior, ok? Quando a gente faz essas leituras dos 3, a gente usa um artifício matemático para saber se a gente leu corretamente.
Pessoal, o fio superior, o valor que você obtém aqui, ó, do fio superior menos o fio médio, tem que dar o mesmo valor do fio médio menos o fio inferior. Aí é dessa maneira que você sabe que você leu certinho. Se não deu certo essa matemática aqui, significa dizer que você errou em pelo menos uma das leituras aí, tá certo? Digamos que, vamos supor que no fio, vou chutar aqui, tá? No fio médio deu 1, não, vamos botar aqui 3, aqui deu 2, aqui deu 1. Você está lendo 1. Então, ó, 3 menos 2 não é 1? Certo, 1. E 2 menos 1, 1. Então você leu certinho, tá bom? Se essa matemática, essas duas subtrações não bater, então é porque você cometeu algum erro aí de leitura. Outra coisa, esse fio médio, se você não tem ele é a média desses dois, tá certo? Se você pegar, somar o fio superior com o fio inferior e dividir por 2, né, vai dar o valor do fio médio. Tá bom? Então são artifícios, continhas matemáticas que quando você está fazendo leitura no campo, você usa para poder saber se você está lendo certinho. Beleza? Então expliquei isso aqui com exceção desse M que eu não estou lembrado, me perdoe. E essa é a fórmula que nós usamos para determinar o desnível, ó, desnível entre dois pontos A e B, ou seja, essa altura aqui, ó, o desnível, que é a altura entre os pontos A e B, que ele está usando aqui como delta, né? Letra delta eu gosto de usar DN, mas tudo bem. Então, por isso que eu botei DN aqui, mas era para me ter colocado delta AB, para bater com a fórmula. Então esse DN aqui, pessoal, é esse mesmo delta AB. Tá? Então chamo de DN, chamo de delta B, tanto faz. Então vamos explicar isso aqui agora? Vamos. Essa é a fórmula de calcular o DN. Quando você tem a altura do instrumento, olha aqui, ó, a altura do instrumento. Essa altura você mede, a própria mira você utiliza para medir essa altura aqui. Ó. Você pode usar uma trena para medir essa altura do chão até o eixo da luneta, tá bom? Então essa altura ela é medida na prática, na hora lá que você está estacionando o aparelho. Cada vez que você estaciona o aparelho num lugar, essa altura muda, pessoal. Você não consegue botar o aparelho sempre na mesma altura, não consegue, tá bom? Ele vai ficar sempre a altura diferente. Então essa é a altura do instrumento aqui. O que é esse H? Né, ó, menos H, né? O que é esse H? É o valor do fio médio, é o valor que você está lendo aqui, ó, do fio médio. Claro que tem que ser dado nos exercícios, né, pessoal? O que é esse D? Mais D, né? D é a distância horizontal. Olha aqui, faltou D, né? Faltou explicar D. D é a distância horizontal desse ponto para esse ponto aqui. Lembrando, ó, se você pegar uma trena e medir essa distância aqui, você chama de distância inclinada. É a nossa hipotenusa do triângulo. Lembra? Vamos voltar lá. Ó, tá vendo? Ó? A verdinha, bem a verde, é a distância inclinada. Volta lá agora. Aqui é a distância horizontal. Pessoal, deixa eu só ver se está gravando. Me perdoe, deixa eu minimizar aqui e ver se está gravando. Para mim não está gravando, já estamos com 27, ó, quase meia hora, quase no final. Deixa eu aumentar aqui agora, ok. Me perdoe porque às vezes esse programinha ele acontecem umas coisas e eu tenho que refazer o vídeo e já estou com 27 minutos, senão eu tinha perdido 27 minutos do meu tempo aqui. Muito bem, então a distância horizontal do ponto A para o ponto B é essa distância aqui, pessoal, só que medida na horizontal. Então você tem que ter. O próprio teodolito já consegue calcular essa distância. Tudo bem? O próprio teodolito já consegue calcular essa distância. Bem, ele vai lhe dar informações, né, que você vai calcular utilizando a calculadora, fazendo cálculo manual. Mas ele mesmo não calcula não, o distanciômetro sim. O distanciômetro, se eu voltar lá, se você quiser saber, usando... Peraí, pessoal. Usando esse aparelhinho aqui, ó, tá? Se você quiser saber direto qual é a distância desse ponto para esse ponto aqui na horizontal, certo? Ele me dá. O teodolito não lhe dá. Ele vai lhe dar informações que vai permitir você calcular essa distância horizontal. E as informações, esses fios, a leitura que você usa nesses fios aqui. Tá bom? Então, esse D é distância horizontal, que geralmente eu costumo chamar, quando estou resolvendo exercício, de DH. Mas tudo bem. Cotangente de Z. Pessoal, cotangente é 1 dividido pela tangente. E esse Z é o que? É o nosso ângulo zenital, que é dado pelo o aparelho. Eu nunca vou pedir para você calcule o ângulo zenital, nunca. Não faz sentido você resolver para calcular o ângulo zenital. Para quê? O ângulo zenital é medido pelo próprio aparelho. Pega o ângulo zenital e resolve, aplica a fórmula e resolve. Agora, essa cotangente aqui, ó, cadê o cursor? Aqui, ó. A cotangente aqui, aí você tem que saber. Cotangente é o inverso da tangente. É 1 dividido pela tangente de Z. Então você calcula. Você pega a cotangente de, vamos supor que o Z deu 80 graus. Então, cotangente de 80 será igual a 1 dividido pela tangente de 80. Fez o cálculozinho, joga o valor aqui. Ó. Aí você vai multiplicar pela distância horizontal, né?
altura do instrumento, menos o fio médio, mais a distância, vezes. Isso aqui é vezes, tá, pessoal? Não tem o pontinho, mas como não tem soma, nem tem subtração, subentende-se que é vezes. Vezes a cotangente de Z. Não se esqueça que a cotangente de Z é isso aqui. No material que eu dei para vocês não tem essa formulazinha aqui, mas você tem que saber. Anote aí essa fórmula, tá, pessoal? Essa é a fórmula do desnível para calcular essa altura aqui. Isso aqui é muito importante em projeto de irrigação. E essa é para calcular a cota. Olha só, cálculo da cota. Cota de B. Eu estou colocando aqui cota de B, por quê? Porque a cota de A ela vai ser sempre atribuída, a cota do primeiro ponto. Aí as outras você calcula. Mesma coisa lá do nivelamento geométrico. Então, se eu quiser saber a cota de B, que é essa altura aqui, até o plano de referência. A cota de B vai ser quem? Igual, ó, cota de A. Qual é a cota de A? A cota de A está aqui, cara. Essa distância aqui. Opa, aqui, ó. Essa é a cota de A, ó. Tá vendo aqui, ó? Cota de A? Ó. Essa distância aqui. Se você somar essa distância aqui, tá, ó, mais essa, que é o desnível, né, vai dar quem? Essa. Cota de B vai ser cota de A mais o desnível de A para B. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, cota de B igual a cota de A mais o desnível, né, de A para B. Professor, vou ter que memorizar? Gente, eu não gosto de usar essa palavra memorizar, decorar. Eu gosto assim, resolvam bastante exercício. Né? Eu passo exercícios, exemplos resolvidos aqui nos vídeos, e você mude os valores e resolva novamente, até que as fórmulas vão penetrando na sua cabeça sem a necessidade de você estar decorando fórmulas, você memoriza sem querer. Tá bom? Então essas são as duas primeiras formulazinhas que a gente viu, né, para o uso do teodolito. Tem outras. E uma observaçãozinha, o uso da calculadora científica é quase obrigatório. Não é obrigatório porque ninguém é obrigado a fazer nada, pessoal, mas sem a calculadora científica você não faz esse cálculo, a não ser que você tenha a tabela com seno, cosseno e tangente dos ângulos, tá? Mas geralmente você mede um ângulo aqui que não tem nas tabelas trigonométricas, e nem os livros de matemática trazem mais, eu acho, essa tabela trigonométrica. Então você usa a calculadora científica porque você tem como calcular a tangente ou a cotangente de qualquer ângulo. 89 graus, 5 minutos, 10 segundos, você vai lá e calcula a cotangente ou a tangente desse ângulo aí, tá bom? Mas nas tabelas de seno, cosseno e tangente que antes vinha, não sei se vem hoje no livro de matemática, não tem como fazer isso não, tá certo? Ok? Pessoal, tá entendido? Olha, tudo isso aqui, essas letrinhas você tem que entender, que vai servir para a gente resolver os nossos exercícios, né? Fazer os nossos cálculos, tá bom? Eu acho que nós temos um exercício agora, só que nós vamos resolver no próximo vídeo esse exercício, que nós já estamos aqui com quase 30 minutos, tá bom? Então esse primeiro vídeo eu quero que vocês memorizem ângulo zenital, ângulo de inclinação, altura do instrumento, que está diferindo daquela altura do instrumento lá do nível óptico, cota do ponto A, mesmo significado, essa altura, cota do ponto B, vai do B até o plano de referência, mesmo significado, né? H pequeno, né, que é a leitura que se faz no fio médio, tá, ó, é H. Desnível entre A e B, desnível, aí tem o mesmo significado que tem o desnível lá do nivelamento geométrico, mesmo significado. Plano de referência também tem o mesmo significado. É um plano imaginário, né, geralmente abaixo do solo, e contém a minha cota zero. Pronto, defini, de uma maneira bem simples. Aqui, ó, plano de referência. Tá? O que mais? Esse M eu não me lembro. Fio superior, fio médio e o fio inferior. E as formulazinhas para se determinar, né, o desnível e a cota. Tá? A cota sempre vai ser cota de um ponto B, a cota de A, que é o ponto anterior, somado com o desnível. Sempre vai ser essa da cota, certo? Mas o cálculo do desnível pode mudar, né? Se o exercício te der essas informações, altura do instrumento, fio médio, distância horizontal e o ângulo zenital, você vai usar essa forma, mas vocês vão ver que tem outras formas também de determinar de calcular o desnível quando você está trabalhando com o teodolito. Por enquanto, fica essas duas fórmulas aqui. No próximo vídeo a gente vai resolver um exemplo numérico e continuar o conteúdo, tá bom? Vamos ficar por aqui? Boa sorte, que Deus abençoe todos vocês.